Bem, bom dia novamente. Vamos retomar a nossa mensagem da semana passada. Vamos dar continuação à história da esperança. A minha intenção nesta manhã é que possamos mergulhar no livro de Gênesis e ver como é que Deus, na sua grande soberania, poderes, graça e misericórdia, Ele cumpre as suas promessas e as lições que nós, seu povo, podemos aprender delas, e também aqueles que estão presentes no nosso meio, que porventura ainda não estão em Cristo, ainda não têm a salvação em Cristo, que possam ver também mais um pouco desta grande salvação que Deus operou. Vamos começar com o texto que irá, vamos dizer assim, guiar sempre o nosso tempo nestas mensagens. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembrar que esta promessa feita por Deus, ela é feita num contexto em que nós chamaríamos o dia mais trágico da humanidade, o dia da grande calamidade, o dia mais negro do homem, o dia em que o pecado e a morte entraram no mundo. Em primeiro lugar, uma morte espiritual. Em breve, Adão e Eva iriam experimentar a morte física, e se não houvesse arrependimento e fé em Deus, certamente uma morte eterna. Morte significa separação, e a primeira separação que eles experimentaram foi com Deus. E nessa situação em que eles começaram a viver, Deus então chega e Deus emite uma série de maldições sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, mas bem no início dessas maldições, como é normal para Deus e como é uma lição para nós, no meio do julgamento de Deus, no meio da condenação de Deus, nós sempre vemos uma luz da sua graça, uma luz da sua misericórdia. E Deus então diz no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis: por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é? Se nós nos colocássemos nos pés ou no calçado de Eva nesse exato momento, eu e tu iríamos perceber que em vez de morrermos, Deus nos está a dar a chance ou a oportunidade, a hipótese de agora ter descendência. E não seria um descendente qualquer, este descendente vai ser alguém que irá pisar a cabeça daquele ou daquela que me enganou no jardim e que levou tanto a mim como ao meu marido a comer do fruto e a desobedecer a Deus e estar agora nesta condição terrível. Então esta é a situação também da mulher, a situação do homem quando ouvem acerca disto. Então nós queremos entrar dentro da história e perceber exatamente como é que Deus vai cumprir as promessas no meio da história da humanidade, no meio da história do homem. E esta é a história que nós não podemos perder. Nós vemos em Gênesis muitas histórias, muitas gerações, vemos genealogias, vemos muitas coisas a acontecer com nações e com uma família de forma específica, mas há uma história que não podemos perder também quando lemos todas essas histórias. Mas também não somente não queremos perder esta promessa, como também não queremos perder o objetivo de Deus para a sua história. Vamos até Efésios, vamos até o Novo Testamento, também Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. E notem o versículo 3 e 4, diz assim neste texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. E notem o tempo em que isto aconteceu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E notem esta frase, o versículo 6, a primeira frase: para louvor da glória da sua graça. Frase esta que se repete mais duas vezes: para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para expressar-nos o propósito de Deus. Agora, Paulo está a transportar a igreja dos Efésios até a eternidade passada, para lembrar que na eternidade passada, antes que houvesse homem, antes que houvesse mulheres, antes que o mundo fosse criado,
para lembrar que Deus quer trazer salvação a um povo e que essa salvação vem por meio de um filho que se chama Jesus Cristo. Não há outra forma de obter salvação e que o propósito dessa salvação, o propósito de revelar o seu filho é para o louvor da sua glória. Agora lembrem-se que este louvor da sua glória, que o povo de Deus louve quem Deus é, a glória é a expressão dos seus atributos, das suas perfeições, é algo que nós precisamos, é algo que nós necessitamos, aliás, é o nosso maior deleite, é o nosso maior gozo, poder desfrutar do louvor dessa glória. Para isso Deus nos criou, para louvá-lo, para ser seus adoradores, e essa é a plenitude que eu e tu procuramos por toda a eternidade. Então, voltando a Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos então Deus a dizer-nos: esta é a história então que vocês devem seguir, esta é a promessa que não podem perder, e a razão pela qual eu vou construir esta história é para o louvor da minha glória, para o louvor da glória da minha graça. E esse é o propósito que nós temos a observar a história da semente. Chegamos então ao capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4, vamos ler o primeiro versículo deste texto. E temos então aqui a expectativa da semente, a expectativa do descendente. Nós queremos saber quem ele é e Eva também quer saber quem é este descendente. E ela tem a expectativa que certamente será o seu primeiro filho. Diz assim o versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Agora, esta frase que ela emite, que ela diz, não é simplesmente ela a louvar a Deus porque teve um filho homem. Não é simplesmente por isso. Mas ela está a louvar a Deus porque ela provavelmente recebeu do Senhor, com a ajuda do Senhor, o descendente que Deus prometeu que iria pisar a cabeça da serpente. Isto podia ser certamente traduzido assim: com a ajuda do Senhor tive um filho homem, tive aquele que Deus prometeu. Então ela tem a expectativa que Caim é esse homem, esse descendente. Agora os anos foram avançando e, como é próprio de qualquer mãe, de qualquer pai, Eva observou que Caim não era bem aquilo que ela esperava que ele fosse. Que ele talvez não era tão piedoso como ela esperava que ele fosse. Aliás, a história termina com este homem maligno, perverso no seu coração, a matar o seu irmão, movido pela sua inveja, movido pelos ciúmes que tinha deste irmão, matou o seu irmão Abel. Então, num dia, não somente ela perde um descendente, ela perde os dois descendentes que podiam ser os grandes candidatos a cumprir a promessa de Deus. Agora, se nos colocássemos nos pés de Eva, certamente eu e tu pensaríamos: será que Deus vai mesmo cumprir o que Ele disse? Será que vai mesmo acontecer o que Ele disse? Bem, Deus, na sua providência, provisão, Ele mais uma vez traz descendência a Eva, porque Deus não pode mentir e Deus não pode deixar que a sua promessa caia por terra. Então chegamos ao capítulo 4, ou melhor, sim, capítulo 4, versículos 25, e notem mais uma vez esta expressão de Eva ao ter o seu terceiro filho. Diz assim o texto: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o quê? Matou. Agora, é muito pertinente que Moisés, que está a escrever isto, mas também a relatar isto aos israelitas que estão prontos para entrar na terra prometida, que Eva seja a que expresse isto. Porque, lembram-se, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse que ela vai ter um descendente. É a mulher que vai ter um descendente. Por isso Moisés destaca as palavras dela e não de Adão, como muitas vezes vai acontecer na Bíblia. O homem vai dar nome aos seus filhos por causa de alguma coisa relacionada com Deus. Mas aqui é ela que dá nome, é ela que expressa algo acerca deste filho, porque ela tem esta grande expectativa. É este. Agora é este. E ela agora acredita que Sete pode ser o descendente que Deus usará para pisar a cabeça da serpente. O texto ainda
parece dar, vamos dizer assim, força à expectativa de Eva, porque no versículo 26 diz, a Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, à diferença de Caim, que matou o seu irmão justo Abel, Sete é um homem piedoso, é um homem que segue a Deus. Então é um forte candidato a ser o descendente que pisará a cabeça da serpente. Mas quando entramos no capítulo 5 há um problema. Aliás, este é o problema que marca todo o capítulo 5. Irá o texto dizer-nos que este, depois de não sei quantos anos, teve um filho, e depois de ter esse filho viveu mais não sei quantos anos, e o quê? Morreu. E assim sucessivamente o texto vai dizer-nos, e morreu, e morreu, e morreu. Não só para cumprir aquilo que Deus disse a Adão, se comeres deste fruto, certamente o quê? Morrerás, mas para mostrar-nos também que estes homens, que esta geração vai morrendo e a promessa de Deus não se cumpre no seu tempo, nem com nenhum deles. Mas eis que surge um homem que parece ter uma grande expectativa sobre o seu próprio filho. Notem ainda no capítulo 5, versículo 28, sobre Lameque e o seu filho. Diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor o quê? Amaldiçoou. Então, Lameque tem a expectativa de que a promessa que Deus fez a Eva, falecida já neste tempo, se irá cumprir em quem? Em Noé. Noé é o descendente. Noé é o homem que esperamos que irá trazer o descanso que tanto precisamos. Agora, eu e tu temos que parar, porque eu e tu estamos já do outro lado da história, e eu e tu sabemos que não é Noé. Mário, por que é que estás a criar toda essa expectativa? Nós já sabemos quem é. Mas precisamos de ler estes versículos, precisamos de observar a expectativa do povo de Deus, mas também precisamos de, ao observar o texto, ver que todas estas coisas se cumprem somente em um descendente. Isto é o que se esperava em Noé. Mas eis que um dia virá um descendente, e esse descendente sim vai dar descanso a todos nós, das nossas fadigas e dos nossos trabalhos. E já vamos falar um pouco acerca dele. Mas, no entanto, a expectativa para Lameque é que seja o seu filho. Agora, eu e tu sabemos um pouco acerca da história de Noé. Aliás, temos que enfatizar isto acerca dele. No capítulo 6, versículo 8, capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, diz o seguinte acerca de Noé, que é pertinente para todos nós. Versículo 8 diz, porém, Noé achou graça diante... Notem que o texto está a dizer-nos, talvez é a primeira vez que nós observamos no texto, na história da humanidade, Deus a declarar, ou Moisés a dizer à nação de Israel, este homem teve a graça de Deus sobre a sua vida. Agora, esta graça, sem dúvidas, é a graça salvífica. A graça que salva. A graça que transforma a vida do pecador. Porquê? Porque no versículo a seguir, versículo 9, diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Então isto é muito importante. Temos que parar aqui. Sabem, sempre que Deus derrama a sua graça, sempre a sua graça irá transformar o pecador. Qualquer pessoa nesta sala que diga que tem a graça de Deus sobre a sua vida, certamente essa pessoa é justa, certamente essa pessoa é íntegra, certamente essa pessoa anda com Deus. Essa sempre será a marca de todos aqueles que têm a graça de Deus. Era a marca de Noé e é a marca de todo o povo de Deus. Moisés está a dizer isto aos israelitas e está a dizer aos israelitas, se vocês têm a graça de Deus, então isto também deve acontecer convosco. A graça de Deus sempre transforma a vida do seu povo. Sempre. Mas não somente isso. O texto avança. Nós sabemos, pelas passagens do Novo Testamento, que Noé se torna um pregador da justiça, que ele chama a sua geração ao arrependimento, a entrar na arca para serem salvos do juízo, do julgamento de Deus que virá, mas somente os seus filhos,
as suas noras, somente a sua esposa o ouvem e eles entram na arca. 8 pessoas na sua totalidade e toda a humanidade perece no julgamento de Deus. Que interessante, parece que ouvimos o Senhor Jesus séculos depois a dizer que a porta é estreita, que o caminho é apertado e que são poucos os que encontram essa porta e esse caminho. Continua sempre a ser assim. Sempre são os poucos que encontram salvação em Cristo e a minha esperança nesta manhã é que tu sejas um desses. Bem, Noé é salvo com a sua família, passam os meses e eles saem da arca. E chegamos ao capítulo 8. E no capítulo 8 temos algo que devemos destacar acerca do homem e que é importante para entendermos algo acerca do descendente. Capítulo 8, na parte final deste capítulo, Noé sai com a sua família da arca e esta é a sua primeira ação. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu holocaustos sobre o altar. É muito provável que isto aconteceu porque Noé sai da arca e em vez de ele ver aquilo que aparece nos livros infantis dos nossos filhos, um arco-íris, e eles com um grande sorriso e a terra super bonita, não. Quando ele sai da arca ele vê devastação, ele vê morte à sua volta e ele então é levado a oferecer este holocausto ao Senhor. E a lembrar a sua família que nós só devemos adorar a Deus. E é isto que acontece quando não somos adoradores de Deus. E então Deus fala depois deste sacrifício. Notem versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Este é um texto importante para os nossos dias, para não sermos levados pelas teorias das alterações climáticas. Esta é uma promessa de Deus que irá até ao fim, porque Ele disse. Mas o que nos importa aqui é o versículo 21. Porque Deus volta a lembrar-nos, como já fez no capítulo 5, sobre a depravação do homem. Não importa aquilo que aconteça, o homem sempre é mau, tem mau desígnio no seu coração, e diz o texto, desde a sua mocidade, desde que está no ventre da sua mãe, o seu coração é inclinado, é tendencioso para o mal. Essa é a sua situação. Então isto preocupa-nos. Porque se Deus vai trazer um descendente que irá pisar a cabeça da serpente, como é que Deus vai fazer isso, sendo que todos nós que nascemos com pecado? Somos pecadores por natureza. Como é que Ele fará isto? Então fica a inquietação ou a preocupação sobre esse tema, sobre como virá esse descendente. O capítulo 9, avançando na história, temos então a aliança. E as alianças são importantes. E esta é a aliança que Deus faz com Noé. Noé deve ser fecundo, deve multiplicar-se, deve encher a terra. Lembro a todos que esta é uma aliança não só com Noé e os seus filhos, porque estamos a falar de 4 homens com as suas esposas, mas esta é uma aliança com toda a humanidade, com todos os descendentes de Noé. Estás aqui, és um descendente de Noé. Seja por onde vieste, és um descendente de Noé. Pertences a esta família. E esta é uma aliança que Deus faz com eles em primeiro lugar e com todos nós que pertencemos a essa família. Esta é a forma como agora vamos viver na terra. É assim que Deus quer que vivamos, que nos espalhemos, que possamos ser fecundos. Aliás, aquele descendente que virá, que já veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou, que ascendeu aos céus e voltará um dia, Ele fará com que esta aliança aconteça no seu reino. Aliás, todas as alianças do Antigo Testamento
elas terão o seu cumprimento no reino mileniar do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que escaparem da tribulação e que o fizerem pela fé naquele que voltará, todos eles terão filhos. E todos eles vão cumprir isto que Deus determinou para a descendência de Noé. Aliás, talvez um dos temas importantes é o que acontecerá à Terra depois, nesse tempo de milénio, depois de ter o que aconteceu, ter acontecido na tribulação. Alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que ainda assim nós veremos no milénio o arco-íris para lembrar-nos que Deus não destruirá mais a Terra com o dilúvio. Mas esses são outros temas. O que nos importa aqui é que esta aliança é pertinente para este descendente e aquilo que ele virá fazer. Bem, a história avança e Noé continua a ser um bom candidato. E ele parece ser um homem piedoso, ele e os seus filhos parecem cumprir aquilo que Deus quer. Mas Noé, como é normal de todos os pecadores, falha, peca. E parece que nos seus últimos dias, depois de fazeres uma vinha e dessa vinha extrair um bom vinho, ele cai bêbado. E como qualquer bêbado, faz um grande disparate. E o seu filho e o seu neto, tanto Cam como Canaã, veem este seu pai e avô nesta situação, burlam-se dele e Deus, por meio de Noé, traz maldição sobre Canaã por causa do que aconteceu. Então nós vemos Noé a terminar os seus dias desqualificados de ser o descendente que nós esperávamos. Aliás, mergulhamos num tempo meio perigoso e difícil, onde parece que a promessa pode ter caído por terra. Porquê? Porque, de repente, nós temos as nações, em vez de se espalharem, a ficarem juntas, a desobedecerem a Deus. Deus traz um juízo, que são as línguas, para que finalmente se espalhem por toda a terra. Esta é uma época onde também temos novamente caçadores de homens, sendo um deles Nimrod, o grande destaque dessa era. E temos a introdução de algo que irá permanecer na terra até os últimos dias, que é a idolatria. Não que ela não existisse, porque ela já esteve no jardim do Éden, mas ela agora aparece no seu formato como nós o conhecemos, por meio de Nimrod, da sua esposa e desta geração. Aliás, o próximo homem que nós iremos falar, ele é salvo por Deus do meio da idolatria. Então entramos numa época em que dizemos, e a promessa, Senhor? E o descendente? Onde é que ele está? Bem, Deus, que não pode mentir, e que continua a ser soberano e poderoso, e que nos diz que não há impossíveis para todas as suas promessas, ele faz com que a sua promessa se cumpra. Então chegamos ao capítulo 12 de Gênesis capítulo 12. E chegamos a esta aliança, nova aliança que Deus faz com Abraão, o nome deste homem. Diz assim o versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e paramos aqui, porque no capítulo 11, não tivemos o tempo de ler, Abraão tem 75 anos. Sara, que ainda se chama Sarai, tem 65 anos. E Deus diz a Abraão, esta é a primeira promessa, de ti farei uma grande nação. Mas não somente isso. Sarai tem mais um problema. Ela não tem só 65 anos, ela é estéril. Não pode ter filho. Mas Deus lhes promete que fará por meio dos dois uma grande nação. O texto continua e diz, esta é a segunda promessa, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Segunda promessa, o nome de Abraão será grande. Deus vai abençoá-lo. E a terceira promessa, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, melhor dito, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, esta é uma frase importante, serão benditas todas as famílias da terra. Agora, de repente,
Eu e tu, parece, porque agora já sabemos, vemos um pouco mais acerca desta grande promessa que Deus fez do descendente. Bem, vimos até agora que este descendente vem por meio de Sete, da sua descendência, vem por meio de Noé, e agora, ao parar em Abraão, percebemos que ela vem por meio dos semitas, porque Abraão é um descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Então, paramos aqui e percebemos que por meio de Abraão, de alguma forma, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Então, este descendente é importante para todos nós. Temos pessoas aqui de Cabo Verde, temos pessoas aqui de Portugal, temos pessoas aqui do Brasil, temos pessoas aqui de Angola, temos pessoas aqui de São Tomé, de Guiné, não sei se me está a escapar algum país. Temos aqui várias nações. E Deus, já desde o início, prometeu abençoar todas as pessoas, todo o tipo de pessoas que existem nesta terra, por meio deste descendente. Agora, esta promessa que Deus faz a Abraão se repete 5 vezes em toda a história de Abraão. Capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17 e capítulo 22, capítulo 18, melhor dito, e capítulo 22. Então, por 5 vezes, o Senhor promete e volta a prometer e volta a relembrar a Abraão da promessa que Deus fez com ele. Agora, esta aliança, ela também é pertinente para o descendente. Mateus, o evangelista, quando começa o seu evangelho, começa com uma genealogia. E na sua genealogia, ele parece trazer à luz 2 pactos importantes para o povo de Israel. O primeiro é o pacto com Davi, porque ele começa por dizer Jesus Cristo, filho de Davi. E em segundo lugar, filho de Abraão. Para lembrar-nos que as promessas que Deus fez a Davi e as promessas que Deus fez a Abraão irão cumprir-se neste homem, ou por meio deste homem, ou deste descendente. Então tem muita relevância. Jesus é esse descendente que Deus traz a este mundo para ser bênção para todas as famílias da terra. Agora, Abraão tem 75 anos quando Deus faz a primeira vez a promessa. Quando chegamos ao capítulo 17, Abraão tem 99 anos. Passaram 24. Ele, no meio dessa história, não confiou certamente na promessa de Deus, ouvindo como Adão a voz da sua esposa, e teve um filho com a sua serva Agar. O nome dele foi Ismael. E ele não era o filho da promessa, não era aquilo que Deus prometeu. Então, a história irá continuar. E ele chega ao capítulo 17. E ele expressa que talvez Deus não cumpra da forma como eu pensava. E Deus aparece a Abraão e apresenta-se de uma forma importante para nós, relacionada com a sua promessa. Deus diz, ou apresenta-se como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isto é importante. Para que as promessas que Deus faz se cumpram, Deus deve ser certamente Todo-Poderoso. Abraão parece duvidar disso. E ele diz, eis aqui o meu servo. Usa o meu servo Eliezer para, por meio dele, trazer descendência para mim. Mas Deus diz, não. Eu vou trazer descendência por meio da tua esposa. Daqui a 1 ano, ela vai ter este filho. Sarai ri-se mais à frente desta promessa que o Senhor lhe faz, mas Deus faz com que Abraão observe as estrelas do céu, a areia do mar, para lembrar-lhe que Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus disse e Deus vai o quê? Cumprir. Aliás, as promessas que nós temos como igreja, elas só permanecem de pé, não por causa da minha fidelidade e da tua fidelidade, mas porque Deus o quê? Prometeu. E porque Ele é poderoso para cumprir, Ele vai fazer, não importa aquilo que esteja a acontecer. A história então avança. Abraão tem este filho Isaac. Abraão morre. Ele não é certamente o descendente que irá pisar a cabeça da serpente, mas, no entanto, a história do descendente
continua com a sua família e agora temos a história de Isaac. Isaac é o descendente e Deus também promete a Isaac exatamente a mesma coisa. Notem no capítulo 26, Gênesis capítulo 26, Deus a prometer a Isaac exatamente o mesmo aquilo que prometeu a Abraão. Versículo 4 diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as... Quê? Da terra. Novamente, se repete a mesma promessa que Deus fez a Abraão, que está relacionada com o descendente que irá pisar a cabeça da serpente. Agora, voltamos um pouco atrás na história. E encontramos aquilo que muitas vezes chamamos de empecilhos ou problemas que existem na história que parecem atrapalhar as promessas de Deus. Mas não é bem o caso. Bem, quando estamos no capítulo 24, existe um problema. Isaac, que para ter descendência precisa do quê? De uma esposa, tem agora 40 anos e nem esposa à vista. O seu pai está preocupado porque não quer que Isaac case com uma das mulheres de Canaã, porque são pagãs, mas sim uma mulher que tenha ouvido de Jeová, que saiba a história da família. Então ele envia este seu servo, Eliezer, para que procure esposa dentre a sua família para o seu filho. Agora, quase toda a história de Isaac, que é curta em comparação com Abraão e com Jacó, quase toda a história se resume a um meio importante pelo qual Deus cumpre as suas promessas. E esse meio são as orações. É a oração do seu povo. Isto é muito importante para nós. Bem, Eliezer tem uma oração extraordinária. Ele faz esta jornada até a família de Abraão e quando ele chega ali, ele ora de forma tão específica. Ele diz: Senhores, se me der de beber a mim, e se ainda der de beber a todos os camelos, sem que eu lhe peça nada, Senhor, esta seja a mulher que tu tens preparado para o meu Senhor. E sabem, aconteceu exatamente como ele disse. Isso é incrível. Não só mostra a providência de Deus, a soberania de Deus, mas também o meio pelo qual as coisas que Deus quer fazer devem acontecer, que é por meio da oração. Então, aos 40 anos, finalmente, Isaac casou. Assim, e agora, ele está pronto para ter a descendência que Deus lhe prometeu. Mas eis outro problema. Problemas atrás de problemas para que Deus cumpra as suas promessas. Rebeca é estéril. Tal como a sua sogra, ela não pode ter filhos. E então, Isaac, que sabe que Deus providenciou a esposa por meio de uma oração extraordinária do seu servo, faz exatamente a mesma coisa. Mas notem bem como foi esta oração. Vamos até Gênesis capítulo 26, novamente. Versículo 19 diz o seguinte: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E é interessante porque ela teve não somente um filho, mas teve 2 filhos, para lembrar-nos que Deus responde às orações mais do que nós muitas vezes pedimos ou imaginamos. Mas não somente isso. Notem, versículo 26 desta passagem, antes de entrarmos na história de Isaac. Diz o texto: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de quantos anos? 60 anos. Quando Rebeca lhes deu. Eles casaram, Isaac tinha quantos? 40. Mas só foi pai aos? Então significa que durante 20 anos
o que é que Isaac fez? Orou. Orou. E orou. E orou. Para que Deus providenciasse, para que Deus cumprisse a sua promessa. O facto de Deus prometer não impede que eu e tu ajoelhemos no chão para rogar a Deus que cumpra a sua promessa. Porque Deus determinou que as suas promessas se cumpram por meio das orações do seu povo. Por isso é tão importante as quartas-feiras para a Igreja Batista de Miratejo. Porque quando temos um povo que ora, certamente Deus vai fazer alguma coisa. Porque o meio pelo qual Deus escolheu fazer alguma coisa, cumprir as suas promessas, foi por meio das orações do seu povo. E a Bíblia está cheia de exemplos acerca disso. Mas avançamos na história. Isaac então tem estes 2 filhos. Isaac, como qualquer patriarca no seu tempo, pensa ou crê, algo que também acontece nos nossos dias, que o seu filho mais velho é aquele que deve levar consigo as promessas, a descendência, o nome da família, mas Deus tem outros planos. E isto também é importante para nós. Notem no versículo 22 deste capítulo 25. Eu estava no 26, mas era o 25. Não sei se observaram isso. Ninguém me corrigiu. Muito bem, capítulo 25, versículo 22. Diz o texto: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E o que é que ela fez? Consultou? Então, grávida que estás entre nós, quando as dores forem fortes, é a oração a tua solução. E ela então orou ao Senhor e respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti. Uau, incrível! Não é? Ela, no meio destas dores, começou a ouvir estas grandes notícias, que estes 2 rapazes que vão nascer vão dar origem a 2 nações. Uau, incrível! 2 povos. Mas diz o texto: um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais. Este é o momento em que o disco fez aquele barulho. Não é? Porque isto não era o normal. Não era aquilo que se esperava, porque sempre foi que o primogênito seguisse com aquilo que Deus tem prometido a uma família. Mas não foi assim. Vai passar para o mais novo. Agora, deixa-me dizer-te, não tem nada a ver com o homem. Porque quando lemos a história de Jacó e quando lemos a história de Esaú, a nossa conclusão é farinha do mesmo saco. Os 2 são miseráveis, os 2 são grandes pecadores. Não tem nada a ver com o homem, mas tem a ver com a soberana escolha graciosa de Deus. Deus escolheu o mais novo, o moço, para trazer as suas promessas e para cumprir a sua promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora, isto é pertinente para nós. Muito importante para nós. Eu digo isto de alguma forma tem muito a ver com aquilo que eu mesmo tenho observado no ministério que vou fazendo aqui na igreja e também que fiz em muitos outros lugares. Na Argentina, no Barreiro. Sabem, muitas vezes nós temos aquela tendência de fazer aquilo que Samuel, o profeta, fez quando foi até a casa de Jessé para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. Nós olhamos para os homens com o potencial que eles têm e achamos, este, como dizem os nossos irmãos brasileiros, este é o cara. É este. Por causa do potencial, por causa daquilo que ele pode fazer, por causa das capacidades, achamos, esta é a pessoa. Mas os anos vão passando e aqueles que nós talvez não ligávamos tanto, talvez não nos dedicávamos tanto, que talvez não valorizávamos tanto, acabou por ser aquele que Deus escolheu para fazer a sua obra, para cumprir as suas promessas. Bem, Jacó era esse tipo. Vejam só, ele ficava sempre nas tendas.
a aprender a ler e a escrever. Ele ficava sempre com a sua mãe a aprender a cozinhar. Estava sempre em casa. O seu irmão, ele sim, tinha todo o potencial. Era um selvagem, estava sempre no campo, era um caçador exímio, era um homem incrível. Ele sim devia ser. E este foi o problema de Isaac. Isaac viu que Esaú era o cara. Mas Deus não escolhe assim. Lembram-se como é que Deus escolhe? As coisas loucas deste mundo. As coisas que nada são. As coisas que nós achamos que não vai dar em nada. Aquilo que muitas vezes o nosso irmão Nelson diz, os improváveis. Lembro-me sempre disto, porque sempre que vou a Cabo Verde, o Eudes sempre lembra, o Nelson era o pior. O Nelson, ninguém dava nada por ele. Até andava descalço. Nem tinha uma coisa para calçar. Mas notem o que Deus faz. E é isto exatamente que Deus está a fazer por meio de Jacó. Para cumprir a sua promessa. Para fazer com que a promessa de Gênesis 3,15 aconteça. A história então avança. Isaac, que não nos dá um bom exemplo de paternidade, muito por causa da sua luta com a profecia de Deus, com a palavra de Deus acerca de que o mais moço é aquele que ele tem escolhido para levar. E a família termina a partida. Jacó tem que fugir porque o seu irmão o quer matar. E ele vai então viver com a sua família distante. Ali ele encontra esposa e sabemos, ele acaba por ser enganado, por ser um enganador. É a lei da retribuição na vida de Jacó. E vemos Jacó, na sua história, a mostrar-nos de como a promessa de Deus, ela muitas vezes sofre ameaças. E eu quisera fazer um resumo dessas ameaças e de como Deus cumpre as suas promessas. Por exemplo, em Gênesis 31, não vamos ler, também não temos o tempo, mas em Gênesis 31, Labão persegue a Jacó. Lembram-se quando Jacó foge com toda a sua família e todas as suas coisas, foge do seu tio Labão e ele o persegue com más intenções. Ele queria matar Jacó e Deus aparece de noite a Labão a dizer, não toques, não faças nada a ele, não fales nem bem nem mal. Para que a promessa siga intacta. Não porque Jacó não mereça, mas porque Deus é fiel e Deus tem uma promessa para cumprir. Lembram-se quando os siquemitas, por meio do filho do rei, viola a filha de Jacó, Diná, e eles querem juntar-se a esta família de Jacó, e isso podia trazer problemas para a linhagem de Abraão e Jacó, e eles então, por meio de um grande pecado, assassinam todos estes homens siquemitas. Em Gênesis capítulo 37, nós temos os irmãos de José a venderem-no para o Egito por causa dos seus ciúmes. E vemos uma família totalmente partida. Como é que Deus vai cumprir as suas promessas se nós vemos isto a acontecer dentro da família? Em Gênesis 38 nós vemos Judá a afastar-se dos seus irmãos, a ir e casar com uma mulher pagã e a deitar-se com a sua nora. E Deus, no meio desta história incrível de pecado, de afastamento, de estar longe da vontade de Deus, Deus é tão gracioso e tão misericordioso que Deus usa essa união entre Jacó e Tamar para trazer o seu descendente, para continuar a sua descendência. Isso é incrível. Chegamos ao capítulo 41 e 42 de Gênesis e nós temos então uma grande fome. Tal fome que ameaça todas as populações daquela região de chegarem à morte por causa dessa fome. Então, no meio dessa história, que José nos lembra da providência de Deus e dos planos de Deus e do propósito de Deus e do poder de Deus e da soberania de Deus. Vamos até Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Desde o versículo 5 até o versículo 8, assim diz o texto: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida
Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então notem, apesar, como já vimos no passado, das limitações de Abraão e Sarai, as limitações de Isaac e Rebeca, e até mesmo dos pecados de Jacó e da sua família e dos seus filhos, Deus continua a ser o quê? Soberano. Que grande confiança! Porque na sua soberania, Ele até mesmo vai usar as misérias dos homens, os pecados dos homens, para que a sua promessa continue intacta. Que não se mexa, que aconteça. Assim é o nosso Deus. Aliás, numa última conversa registada entre José e os seus irmãos, capítulo 50, versículo 20, capítulo 50, versículo 20, os seus irmãos ainda, como era normal deles, a lutar sempre com a verdade de Deus, a lutar sempre com os planos de Deus e os propósitos de Deus e a soberania de Deus. Versículo 20 diz o texto: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em quê? Em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu e tu sabemos que isto é tudo para cumprir a promessa do descendente. Assim é o nosso Deus. Não deixará que nenhuma das suas promessas caia por terra. Mas chegamos a um momento em que precisamos de mais alguns detalhes sobre este descendente. Bem, até agora vimos que este descendente vem por meio de Sete, terceiro filho de Adão e Eva, que vem por meio de quem? Noé, que vem por meio do seu filho Sem, que vem por meio de um descendente que se chama Abraão, que vem por meio do filho de Abraão que se chama Isaac, que vem por meio do filho mais novo de Isaac, Esaú. E agora precisamos, ou melhor dito, Jacó, e agora precisamos, são muitos nomes já, e agora precisamos de saber quem será o próximo da lista e mais alguns detalhes, porque quando vemos todos estes nomes, encontramos mais alguns detalhes sobre o descendente, que ele será de bênção para todas as famílias da terra, que por meio deste povo Deus vai abençoar todas as nações. Mas agora encontramos mais um detalhe importante no capítulo 49. Jacó está a abençoar os seus filhos. E está a passar-lhes não só uma bênção, em alguns casos alguma maldição, mas também a prever o futuro deles, aquilo que irá acontecer. Então temos no versículo 8 para a frente alguns detalhes acerca deste descendente. Diz assim o versículo 8: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-te e deita-te como leão, e como leoa, quem o despertará? E notem agora bem este versículo, é importante. O cetro não se arredará de onde? De Judá. Nem o bastão de entre os seus pés. Até que venha quem? Siló. Um título estranho, talvez algumas traduções por aí são diferentes, mas diz que este Siló que vem fará com que todos os povos o quê? O obedeçam. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho. Muito importante. Porque tudo isto é profecia não só para um momento do descendente, mas para a totalidade da sua vida e do seu ministério e daquilo que ele irá fazer. E a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite.
Então, nesta profecia, Jacó, movido pelo Espírito Santo, como nos diz o Novo Testamento que eles falaram, fala-nos acerca da primeira vinda do descendente e acerca da segunda vinda do descendente, e diz-nos que este descendente vai ter o quê? Um cetro. E que este cetro e este bastão que ele terá fará com que todos os povos o quê? O obedeçam. Então notem, só no livro de Gênesis nós temos todos estes detalhes acerca do descendente. Incrível. Por isso, Paulo diz a Timóteo, falando acerca do Antigo Testamento, que é útil. É útil para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Temos tudo o que precisamos na palavra de Deus. Mas não somente isto. Quando observamos toda esta história, dentro das muitas histórias do livro de Gênesis, esta é a nossa conclusão. Deus é poderoso? Há dúvidas? Nenhumas. Deus é soberano? Há dúvidas? Nenhumas. Deus tem providência? Há dúvidas? Nenhumas. Mas não somente isso. Ele é paciente? Sem dúvidas. Ele é misericordioso? Sem dúvidas. Ele é gracioso ao cumprir todas as suas promessas. Mas há algo que também merece o nosso destaque, que está de alguma forma relacionado à história da semente, que é a tipologia. Bem, o que é isso de tipologia? Tipologia é quando nós encontramos os autores do Novo Testamento a usarem algo do Antigo Testamento como imagem ou sombra daquele que estava por vir. Bem, o único que nós encontramos no livro de Gênesis, que é usado pelos autores do Novo Testamento, imaginem só, é Adão. Quando eu e tu esperávamos que fosse Noé, quando eu e tu esperávamos que fosse, sei lá, Abraão, estes grandes homens de fé, Paulo escolheu Adão. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz-nos, fala-nos acerca do primeiro Adão e de Cristo como sendo o último Adão, dando a sensação que entre os dois houveram uma série de Adões que se desqualificaram e este é aquele que nós esperávamos, o último Adão. Não há mais ninguém, não esperamos mais ninguém, é ele. Quando chegamos a Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo faz um contraste entre este Adão, o primeiro Adão, e o último Adão, Cristo, e o que ambos providenciaram para a humanidade. Vamos fazer essa leitura para terminar. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim o texto, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, aonde? No mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Bem, que homem é este? Primeiro Adão. Ele pecou, e porque ele pecou, o pecado e a morte passou a todos os homens, mas não somente porque nós somos descendentes de Adão, mas também porque nós, diz o texto, pecamos. Nós também pecamos. Isto só pode ter duas direções. Primeira, porque nós estávamos em Adão, quando a mulher estendeu o fruto para ele, e todos nós estávamos nos lombos de Adão a dizer, come, come, come. Nunca penses, se estivesses lá, não farias. Aliás, a minha teoria é que Adão era o melhor de todos nós. E o melhor de todos nós caiu. Eu e tu certamente cairíamos. Então ele, como o nosso melhor representante, falhou. E porque falhou, todos nós falhamos, porque todos nós pecamos. E continuamos a pecar. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo.
mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, nesse tempo, não havia lei, então não havia uma acusação clara contra o pecado. Mas notem, versículo 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até... Ninguém escapou, todos morreram. Gênesis capítulo 5, lembram-se? Lembram-se da humanidade, capítulo 6, capítulo 7? Como pereceram por causa do pecado? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, não estavam como Adão no jardim, não tinham todos os privilégios que ele teve, mas ainda assim pecaram e morreram. E Adão, diz o texto, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então agora começa o contraste entre os dois. Diz o texto, todavia não é assim com o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Diz o texto ainda, versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, o que Paulo faz aqui é mostrar-nos que existem dois representantes. Um chama-se primeiro Adão e o outro chama-se segundo Adão ou Jesus Cristo. E que ambos fizeram algo. Um fez desobediência e por meio da sua desobediência trouxe o pecado e a morte sobre todos os que desobedecem, pecam. Mas o outro foi obediente e justo e deu a sua vida pelo Calvário, pelos injustos, para que pudessem ter vida, salvação, justificação. Então estamos diante de duas humanidades. Uma humanidade que ainda está no primeiro Adão, perdida nos seus pecados. E uma segunda humanidade que está em Cristo, salva dos seus pecados. E a pergunta é clara. Aonde é que estás nesta manhã? No primeiro Adão, ainda perdido ou perdida nos pecados? Perto da condenação eterna? Ou em Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz pelos injustos, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia para justificar todo aquele que crê nele? Onde é que estás? Vamos então terminar o nosso tempo em oração. Pai amoroso, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos pela tua grande história. História essa que revela o grande Deus que és, de como és soberano, de como não podes mentir, de como as tuas promessas permanecem de pé, de como, Senhor, não há nada que aconteça no mundo que venha a prevalecer sobre as tuas promessas. A tua providência, Senhor, se mostra em ação. Deus, tu fizeste com que a tua história acontecesse, apesar dos homens, das suas limitações, dos seus pecados. E Deus, fizeste também demonstrando a tua misericórdia e graça, paciência, amor. E tudo isto, Senhor, para o louvor da tua glória, para o louvor da tua graça, para que o teu povo louve as tuas perfeições e que, ao fazê-lo,
se deleitem e tenham gozo que tu dás, Senhor, para todos aqueles que se deleitam em ti. Senhor, nesta manhã, a nossa oração é de que o teu povo encontre sempre esperança, confiança, satisfação no grande Deus que és. Que esta tua revelação, a revelação da tua grande história, possa produzir isto nos corações, seja aquilo que esteja a acontecer com o teu povo. Seja qual for a situação difícil, seja qual for a circunstância, que eles encontrem esperança no grande Deus que és. Mas também a nossa oração é por aquele ou aquela que ainda permanece nos seus pecados, debaixo da tua condenação e da tua ira, mas que nesta manhã pode escapar, entrando na arca que é o Senhor Jesus Cristo, abraçando pela fé aquele que pagou o preço dos nossos pecados, abraçando pela fé aquele que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que tira os pecados do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é que, na tua misericórdia, Senhor, possas fazer isto esta manhã no nosso meio. Assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.